Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, a ecologia segundo Hayao Miyazaki. O trabalho de Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli dispensa apresentações, todo mundo conhece as animações do cara. Eu vou assumir aí que o público do Formiga conheça vastamente a obra dele. Hoje eu trouxe aqui um convidado, na verdade, para fazer um recorte específico desse debate sobre a questão da ecologia e o diálogo entre o humano e o natural, se essa dissociação é real, as inúmeras diversificações em torno desse tema, usando principalmente como foco dois trabalhos que acabam emanando um pouco melhor esse tema dentro de uma determinada narrativa, a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, que são Náusea, do Vale do Vento, principalmente aí aproveitando o relançamento que a JBC vai fazer do mangá do Miyazaki, e um clássico do estúdio Ghibli, que é o Princesa Mononoke, e os possíveis diálogos que existem entre essas duas obras. Para fazer isso, eu trouxe um convidado especialíssimo, tá? Meu brother, o senhor professor, doutor Daniel Rondinelli Rocchetti. Bicho, apresenta tuas credenciais aí, fala por que você apareceu aqui. Apareci aqui porque a gente se conhece há décadas já, né? Eu acho que não só por isso, né? Mas, enfim, agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu sou Daniel, eu sou formado na área ambiental, me formei em gestor ambiental e fiz mestrado e doutorado na área da ciência ambiental. Eu especificamente estudei a relação entre grandes empreendimentos de infraestrutura e locais de impacto, né? Os locais que são impactados por esses empreendimentos, e venho estudando essa relação desde minha graduação, e hoje em dia eu trabalho num projeto envolvendo grandes desastres. É isso que eu faço hoje em dia. Sou entusiasta de animes, da cultura japonesa no geral, consumo desde criança. Sou da geração dos Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, etc. Então, conheço alguns trabalhos do Estúdio Ghibli, mas de um ponto de vista muito mais de apreciador qualquer outra coisa. E simbora. Now watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god. Fire! Mas então, nesse exato instante, a gente acabou pegando esse recorte de Náusea e de Princesa Mononoke. E, cara, chega a ser assim, até curioso o quanto isso tem a ver diretamente com a maneira como você definiu a sua formação, porque são dois animes que trabalham de formas distintas exatamente isso. A maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia, com a ética e como isso impacta a nossa relação com o mundo natural. Em um dos casos, a gente tem o que é uma ecodistopia, no caso de Náusea, uma sinopse muito curta para a gente não se delongar muito nisso, mas em Náusea o mundo acabou principalmente pela mão humana, pela criação de super-armas, né, que eram os guerreiros deuses, e isso tem algumas nuances, algumas implicações que, assim, dependendo da conversa a gente vai entrar nisso, porque são armas de destruição em massa que acabaram devastando o mundo e são, assim, criadas pelo ímpeto industrializante. E em Princesa Mononoke a gente já pula, inclusive de gênero, e a gente tem muito mais uma fábula, muito mais alegórica na maneira como ela trata a relação do ser humano com a natureza, principalmente na figura da própria Mononoke, que, ao contrário da Náusea, ela está inserida no contexto e ela não é alheia a ele, tentando dialogar com ele. Acho que a primeira coisa que eu queria que você expusesse justamente desse seu ponto de vista como um cientista ambiental, essas distinções das duas personagens. Como que você interpreta, como que você entende que, apesar de serem figuras femininas que apresentam alegorias da relação do ser humano com o universo ambiental, para usar uma expressão deleuziana, como você vê as distinções entre elas, como você vê essas relações, esses diálogos de cada uma e o que eles representam entre o ser humano e o natural? É muito interessante que ambas são princesas, mas de formas diferentes.
né? Náusica é uma princesa de um povoado, de uma aldeia praticamente, né? De um pequeno grupo, pequeno agrupamento humano. E a princesa Mononoke é um ser humano que renunciou a ser humano, né? No fim das contas, isso não é contado, pelo menos no filme, né? Mas ela, de alguma forma, se decepciona com essa humanidade e ela renuncia a essa posição de humana e vai viver com outro povo, né? Como se fala no próprio filme, vai viver com os lobos e ela, na verdade, ela se torna filha, né? De um deus, de uma deusa lobo. Eu acho que são relações muito distintas no fim das contas, porque Mononoke, ela se comporta como natureza, né? No filme ela é natureza, no fim das contas. Ela tem um lugar de fala que vem dessa perspectiva, se posiciona nessa perspectiva, enquanto Náusica, ela acaba sendo quase como uma tradutora entre mundos, né? Ela estabelece um diálogo entre o que é esse mundo humano, que é um mundo humano pós-apocalíptico, é um apocalipse causado pela humanidade, com o qual a humanidade precisa lidar, e Náusica atua como uma pessoa que vem fazer a mediação entre esses universos. Se as duas se encontrassem, vamos colocar dessa forma, Náusica teria que conversar com Mononoke no fim, ali, né, para que ela resolvesse a situação, assim como ela faz com os Omu, que são os... O filme não descreve dessa forma, mas eu considero Parecem artrópodes, né? São deuses, né? São grandes insetos, né? Os animais em Náusica são majoritariamente, além dos humanos, né? São esses insetos enormes, etc. E os maiores deles são esses Omus, que são quase como divindades, né? São tidos como divindades. Então, é como se fosse o paralelo com a própria mãe da Mononoke. Então, as semelhanças existem, mas eu vejo essas perspectivas bem distintas entre essas duas personagens que são, de alguma forma, são protagonistas. Pegando as duas figuras das princesas, eu vejo que elas trabalham duas linhagens éticas que são bastante distintas. E quando a gente observa, principalmente a filosofia do século XX e XXI, isso é um dilema epistemológico, você fundamentar, você se orientar por uma ética que seja um pouco mais adequada nessa relação do ser humano com a natureza. No caso da Náusica, por exemplo, a gente tem essa questão do diálogo. A Náusica, embora ela seja uma tradutora, né, como eu acho que você bem usou, ela ainda é uma figura assim, exterior à natureza. Ela precisa compreender, ela precisa encontrar os Omu, entender o que eles são, para que ela possa levar esse conhecimento, essa nova epistemologia para aquelas pessoas, porque mesmo as pessoas do Vale do Vento, embora elas sejam, claro, uma alegoria ao ambiente rural, onde as pessoas ainda têm uma relação um pouco mais dialética com a natureza, mas que ainda assim veem o Mar Podre como uma ameaça. Eles temem a natureza, de qualquer forma. E no caso do império que existe em Náusica do Vale do Vento, o que a gente vê é não somente uma questão de industrialização, mas uma questão também imperialista, porque eles têm toda aquela questão de unificar os povos humanos em uma coisa só, debaixo de uma única bandeira, e não importa o que seja necessário para fazer isso, mesmo, inclusive, atropelar o Mar Podre. Então, assim, em Náusica, o que a gente vê é uma pulsão de uma ética que é muito mais utilitarista, no sentido de cada uma das facções envolvidas no filme precisa determinar o seu próprio valor para que essa equivalência de valores possa ser, assim, isonomizada, né? Através do diálogo, sim, que é o que a Náusica leva, mas um diálogo feito de uma pulsão de conflito, porque afinal de contas existe uma guerra iminente ali, de novo, que claramente é uma alegoria às velhas manias, aos velhos termos da humanidade, novamente se sobrepondo, ameaçando a natureza, e conforme a natureza a ameaça de volta, a humanidade está prestes a ser sobrepujada. E em Princesa Mononoke, eu sei que pode parecer uma extensão de argumento, não sei se você... Imagino que sim, você deve ter estudado isso muito mais do que eu, mas existe aquela linhagem de pensamento, a teoria da ecologia profunda, em que a gente tem uma aproximação que é filosoficamente mais espiritualizada da natureza, onde
intrinsecamente e imanentemente todos os seres possuem o mesmo valor, já que de um ponto de vista objetivo, nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza, mesmo que uma parte errante e conflituosa com ela, né? O nosso intelecto, a nossa hiperracionalização nos faz acreditar que nós somos algo que nós não somos, que é algo distinto da natureza. E nesse caso, a princesa Mononoke, ela representa o oposto. Ela quer ser parte de outro povo, ela se sente lobo e não humano. Porque do ponto de vista dela, o povo lobo tem tanto ou até mais valor do que os seres humanos, porque o povo lobo está em harmonia com o resto da natureza, enquanto o povo humano não. E já que do ponto de vista dela todos os povos têm o mesmo valor, tem mais valor aquele que não prejudica o bioma como um todo. Eu vejo nessas duas personagens mais do que somente uma distinção epistemológica, uma distinção também ontológica. Elas são e elas representam coisas que são distintas, né, do ponto de vista da relação do humano com a natureza. Te ouvindo, eu fiquei pensando bastante nos trabalhos de um filósofo da ciência, né, que é o Bruno Latour. Ele é um filósofo da ciência, ele estuda ele, na verdade, é um filósofo e antropólogo, né? Ele é basicamente um cara que se enfiou em laboratórios e foi estudar cientistas do ponto de vista da antropologia como um grupo social. Ele tem uma obra bastante célebre, que eu acho que é de 94, dos anos 90, do começo dos anos 90, que chama Jamais Fomos Modernos, essa obra, Jamais Fomos Modernos. Esse é um livro ótimo para pensar questões ambientais, porque o grande argumento do Latour é que a modernidade, isso que é uma palavra super corriqueira, né? O moderno, o que é moderno? Ah, tal coisa é moderna, tal roupa é moderna, né? Uma coisa nesse sentido. Mas ele caracteriza a modernidade como uma época em que a humanidade ela busca cindir a sua relação com o que ela começou a chamar de natureza, né? A natureza, enquanto natureza, ela começa a se fazer, enquanto ideia, como você falou, ontologicamente, a partir da modernidade. A modernidade, né, os seres humanos olham para si mesmos e falam assim, olha, eu racionalmente, eu tô fora disso, se eu exercitar minha racionalidade, né, eu como ser racional, eu tô fora disso. Então, a partir daí, a gente começa a empreender uma série de mudanças sociais que apontam para onde a gente está hoje, no fim das contas, né? Então, o capitalismo é um subproduto da modernidade, o industrialismo é um subproduto da modernidade, o iluminismo está ali junto, né? A razão acima de tudo. E a ideia do Latour é jamais fomos modernos, porque a gente nunca conseguiu, de fato, fazer essa... A gente nunca vai conseguir, no fim das contas, né? Fazer essa cisão. E ele vem trabalhando isso desde os anos 90, e nos últimos trabalhos dele, ele tem obras um pouco mais recentes, uma delas chama Diante de Gaia, e aí ele começa a usar Gaia como um conceito que é esse planeta uno, né? É o que o Ailton Krenak, que é um filósofo indígena brasileiro, um pensador, né, brasileiro, indígena, Krenak, fala que a gente precisa passar da Terra plana, a gente tem que começar a pensar a Terra planeta e não a Terra plana, né? Tá todo mundo falando da Terra plana, etc. Então a Terra como um planeta, como uma interconexão de vários, de interação de vários seres, né? Inclusive nós, seres humanos. E o que Latour fala nessas últimas obras dele é sobre como a humanidade ela tenta se distinguir do que é a natureza. E os humanos que são próximos dessa, entre aspas, natureza, que ele vem chamar de terranos, ou terrenos, ou terráqueos, alguma coisa nesse sentido, eticamente, para quem esses humanos modernos, eles têm menos valor, né, vamos dizer assim. Então, povos indígenas, né, estamos vivendo no Brasil, povos indígenas, eles teriam... eles é pé sujo, pessoal lá que fica no barro, que não sei o quê, né, um olhar muito pejorativo. Então, pensando nesses conceitos, Mononoke é uma terráquea, né? Uma terrana, esse ser que é o ser que, vamos dizer assim, seria um paralelo ao que seriam os povos indígenas, ontologicamente, não porque vive com os lobos, né? Não é nessa forma pejorativa de pensar, mas porque conversa com espíritos, porque conversa com a floresta, porque consegue ouvir, porque ouve a montanha, porque ouve o rio, porque conhece os caminhos, porque olha para a natureza de um ponto de vista imaterial e tem essa conexão que é uma conexão que vai para além
de um olhar para recursos naturais, né? O que a gente tem em Mononoke tem civilizações querendo, sem dar spoilers, né? Mas querendo conquistar e querendo acabar com os espíritos para poder aproveitar a floresta enquanto recurso, não enquanto ser, né? Uma diversidade de seres, né? Como algo que pulsa, algo que tem os seus ritmos, que tem os seus ciclos. Então, Krenak, nos livros dele, ele fala assim: eu converso com a montanha fala comigo. Eu olho para a montanha, ela fala comigo. Eu consigo saber como vai ser o meu dia a partir de uma conversa com aquela montanha. Os Krenak são um povo que vive na bacia do Rio Doce, né? Em Minas. Minas, conhecido pelos mares de morro, né? Tem uma série de morros, então montanhas. Essas mesmas montanhas que são exploradas pela mineração, né? Minas Gerais não é Minas Gerais, por acaso. Esse diálogo, né? Essa forma diferente de se relacionar, essa forma diferente de estar no mundo, né? Nós aqui, que estamos conversando, e provavelmente muito das pessoas que estão ouvindo a gente, nós somos forjados na modernidade, muito, né? Então, a gente precisa a gente acha que natureza é aquele parque, aquela vegetação, né? Aquela floresta, aquele rio, sendo que isso aqui que a gente está lidando, né, o ambiente à nossa volta, ele não é artificial, porque humanos são natureza também, né? Para evitar o apocalipse, seja em Náusea, seja em Mononoke, seja nos estúdios Ghibli, seja no Japão, seja no Brasil, a gente precisa entender parte disso para a gente mudar essas ontologias, senão... Se fodeu! Essa nossa relação com a modernidade no Ocidente, ela ocorre por conta, justamente, você mencionou bem, né, a questão do iluminismo e do positivismo posteriormente, né, que é um dos fundamentos do industrialismo, que, assim, tão grave levou à Primeira Guerra, é um fruto, na verdade, de uma necessidade. E é importante apontar isso porque, assim, tanto Náusea quanto Mononoke, a gente não está lidando com uma história de heróis e vilões. É uma história de pessoas que não compreendem e tentam impor a sua compreensão de mundo, e pessoas que compreendem e tentam estabelecer esse diálogo. E no caso, por exemplo, da história do Ocidente, o iluminismo e o que ele gerou a posteriori, essa questão da modernidade que você apontou, não foi uma coisa que surgiu espontaneamente para trazer ao mundo um sistema sociopolítico, um sistema político-econômico, para nos trazer ao ponto que nós estamos hoje. O iluminismo foi necessário. Ele rompeu com um sistema de crença que era vastamente determinante para a maneira como nós víamos o mundo, e que, no caso do Ocidente, né, a nossa cultura judaico-cristã, era uma forma de crença abstracionista, que levava o ser humano a projetar uma existência além mundo, que, em última instância, o fazia desprezar tudo que existia nesse. A cultura judaico-cristã como um todo não era muito mais gentil ou leniente com a existência vegetal e animal do que a modernidade é. É só que ela não dispunha dos mesmos aparatos tecnológicos para fazer o que faz, porque a modernidade fazer o que faz. Quando o iluminismo rompe com isso, essa hiperracionalização apenas substitui essa abstração por um sistema de valor ético que, assim, hierarquiza as coisas, mas que obviamente também não funciona e que leva, eu acho que eu mencionei isso até na minha última aparição aqui nos programas, em que é uma coisa que eu menciono, o problema do mundo, em particular o problema do Ocidente, ele não é técnico, ele é ético, no sentido de que o nosso desenvolvimento científico e tecnológico, ele não acompanha o desenvolvimento intelectual e ético do mundo. Nosso desenvolvimento tecnológico não acompanha o nosso desenvolvimento filosófico na maneira de compreender o mundo. E essa cisão, essa distinção, é o que provoca essa tensão que existe hoje e que está nos levando a uma distopia, e que é o motivo pelo qual Náusea é uma ecodistopia. Como eu mencionei lá no início, aqueles guerreiros deuses, na verdade, são uma espécie de mistura, e eu acho essas figuras muitíssimo interessantes, porque elas são armas de destruição em massa com uma forma humanoide. Então, elas encarnam esse ímpeto, essa industrialista, que, assim, culminou com, por exemplo, a Segunda Guerra, mas cujos ecos, das consequências, nós ainda sofremos. Então, o fato de os guerreiros deuses eles serem gigantes de fogo que caminhavam sobre o mundo é tanto uma alegoria para esse desenvolvimento de armas de destruição em massa,
que destruíram os inimigos, mas destruíram todo o resto juntos, como para os próprios governos, para as próprias políticas, né, encarnadas ali naquela figura humanoide, naquelas figuras humanoides que levaram a isso. E a parte mais importante disso, lembrar que quando a gente fala o mundo vai acabar, não é o mundo que vai acabar, nós vamos acabar. O mundo vai continuar aqui, ele vai se refigurar no Mar Podre, na figura do Zomu, no caso de Náusica. Então é por isso que em Náusica a gente vê isso, essa cisão da história do Ocidente, e no caso de Mononoke eu já vejo uma outra cisão que é entre certas perspectivas ocidentais, representadas principalmente pelo industrialismo, pelo uso predatório dos recursos, e aquilo que a Mononoke apresenta, que é uma espécie de encarnação daquela filosofia japonesa do shintoísmo. Você falou dessa questão dos povos nativos brasileiros, cara, e para mim isso é interessante porque assim, existem alguns paralelos entre a maneira como os povos nativos brasileiros se relacionam com a natureza e a maneira como a antiga filosofia Shinto do Japão, ela também se relaciona com a natureza, embora por motivos diferentes. Sim, analogamente, tá? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, analogamente, são duas formas de cultura, duas formas de crença, que são, na sua essência, para usar uma categorização, animistas. Eles veem espíritos nas coisas. Só que é necessário romper com uma lógica judaico-cristã e entender que, do ponto de vista desses povos, não existe um outro mundo que pode ser acessado através da espiritualidade. As coisas são espírito. E porque elas são espírito, elas têm vida. E isso não se resume apenas às formas de vida mais sofisticadas. Se trata da montanha, do rio, como o próprio Daniel mencionou, a questão da Mononoke com o meio ambiente, e a questão do rio, que ele mencionou anteriormente, é isso. O rio é uma coisa viva porque ele tem um espírito. E essa relação da industrialização, que é predatória, ela não é apenas moralmente repreensível, né, cara? É uma coisa assim, aquelas pessoas não estão fazendo aquilo por mal. É que elas desconhecem essa natureza da natureza. Não, um pleonasmo. E isso torna essa relação tensa. Então, assim, quando eu vejo o caso da Mononoke, eu tô vendo esse abandono desse respeito que era originário dessa crença animista, mas que não é uma crença que surge aleatoriamente, é uma crença que surge da relação do ser humano com o meio ambiente. No caso dos povos nativos brasileiros, essa relação se dá muito pelos recursos que vezes são escassos, vezes são demasiadamente abundantes, e no caso do Japão, dessa natureza que muitas vezes é hostil. E porque essa natureza é hostil, ela demanda respeito. Inclusive, por isso, no caso do Mononoke, a gente tem aqueles espíritos e aquelas figuras que vão se tornando cada vez mais agressivas, que vão assumindo aquela persona cada vez mais belicosas, mas que, na verdade, é uma resposta. É uma resposta ao desequilíbrio, às ações predatórias do ser humano, que não entendem essa relação que eles mesmos possuem com aquela natureza. Então, assim, essas tensões, para mim, quando a gente olha desse ponto de vista dessas cisões epistemológicas e ontológicas, elas se tornam muito ricas nas duas obras, né, cara? Pois é, eu tenho aqui umas anotações revi, né, os filmes para ter essa conversa. Tem uma fala em Náusica que fala sobre os gigantes, né? Essa coisa, ela parece quase humana. Em algum momento, também, sem contar o filme, né, essa figura, ela parece ser a única alternativa contra os deuses, vamos dizer, né, contra a natureza, como algo que consiga, como você falou, tecnologicamente, sobrepujar o que se chama de natureza. Então, quando você diz que o desenvolvimento tecnológico da sociedade moderna, ele não é acompanhado a gente desenvolve tecnologia num passo muito mais rápido do que a gente desenvolve ética, talvez essas coisas elas se conectem justamente porque a gente desenvolve tecnologia a partir do entendimento ético de que a gente, como Latour fala, a modernidade desanima a natureza, tira a agência da natureza. Então, quando a gente olha para uma floresta e só vê madeira, é isso, é você só ver madeira na floresta. Então, tem uma fala de uma vilã da Princesa Mononoke, que é basicamente,
com o fim dos espíritos, a floresta vai ser cheia de riqueza. Então, isso é basicamente ela dizendo que ela está vendo os recursos, ela não está vendo a floresta. Então, o anseio de a gente, para usar o que a gente usa, a gente precisa matar os espíritos. A gente precisa fazer isso, porque para a gente fazer da forma como a gente faz, né? Então, que é engraçado, né? Porque são obras japonesas e até onde eu sei também, não sou uma pessoa que conhece a história do Japão a fundo, né? Mas houve uma época do Japão em que se modernizar era algo, né? Precisamos nos modernizar, a gente precisa estar no mesmo passo de outras nações, porque, enfim, a gente pode ser dominado, aquele medo do gigante chinês, né? Que sempre esteve ali, o Japão, uma ilha muito pequena, enfim. Então, muito nessa linha, né? Em Náusea tem uma fala também aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante. A tradução ficou essa, né? Não sei como que é no original, né? Mas os bichos e os homens não podem viver no mesmo mundo. É como se essas coisas fossem excludentes e não, de fato, complementares, né? O que se fala em algum momento de Náusea, e aí eu acho por isso que é interessante entendê-la como uma tradutora, um ser que transita entre esses mundos. Tem uma mulher também, que é um oráculo, né? Em Mononoke também tem uma mulher que é um oráculo, que tem um papel um pouco menor, né? Aparece de uma forma muito mais pontual, mas enfim, que conta uma lenda, traz esse conhecimento, traz essa tradicionalidade, traz essa ancestralidade, traz a memória do povo, que não é o conhecimento tecnológico, é uma memória oral, uma memória que vem de outras formas, que fala sobre um salvador, né? Um salvador que vai, entre aspas, né? Pelo menos na tradução, na legenda era unir os laços com a mãe natureza. Por isso que eu lembrei tanto da lenda de Korra, né? Ela é dessa avatar também que no desenvolvimento da história vai também não só dominando os elementos, mas vai entendendo e se relacionando com isso de uma forma a partir desse ponto de vista mais espiritual, né? Entendendo os espíritos e dialogando com os espíritos, porque é isso que a gente faz, a gente desanima o que a gente chama de natureza, a gente fala, não, eu sou humanidade, eu tenho humanidade, você não tem humanidade, vocês são não humanos. E aí, para finalizar, né, tô lembrando de um podcast, de um episódio de podcast que depois a gente pode pôr o link aí, seja onde for, que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nessa podosfera, que é um diálogo de Ailton Krenak com José Miguel Wisnik, que é acho que é um professor de literatura, é uma pessoa ligada à música também, ambos conversando sobre a obra do Drummond. Drummond é um itabirano, né? Drummond também é mineiro, Ailton Krenak é mineiro, não sei se José Miguel Wisnik mas Drummond é mineiro, foi mineiro, e Drummond cresceu vendo a montanha ser comida pela mineração. Ele nasceu e cresceu vendo esse processo acontecer, né? Como itabirano, como uma pessoa de Itabira. Então, o diálogo dessas pessoas falando sobre a agência da montanha, que é um ser que está sendo tolhido, que está sendo despedaçado, literalmente, né, pela mineração, é algo que ilumina muito essas questões, né, da gente pensar que espíritos que existem por aí, que a gente não conversa com eles. Uma pedra é só uma pedra, né? Eu acho que essa é uma grande mensagem dos dois filmes, né? A solução está na reconstrução do diálogo. A solução está na reconstrução de relações que a modernidade cindiu. A modernidade virou e falou assim, não, vamos cindir. E aí, né, as ideias para adiar o fim do mundo, né, no fim das contas também se trata disso, que a gente está lidando com o fim do mundo, né? Vou falar aqui do ponto de vista da ciência ambiental. Nós estamos lidando com o fim do mundo. O nosso mundo. A gente está construindo essa trajetória. Então, reconstruir as relações com o mundo não humano, adiar o fim do mundo passa por isso, com certeza. Assim, é algo que cada vez mais é entendido aí. Espero que a sociedade também dê ouvidos para isso, né? Senão, as coisas não vão ficar mais fáceis. Se fodeu! Eu acho que tem uma frase, eu não vou lembrar também quem é o personagem, que fala isso em Princesa Mononoke, que ilumina muito o que é o projeto dominador da modernidade, né? O projeto totalizante da modernidade. A modernidade é algo totalizante, ela visa totalizar, uniformizar tudo.
né, contra a diversidade de seres, de modos de existir, enfim, que é, aí abre aspas, a sede de possuir céu e terra é o que nos torna humanos. Essa é a frase. Então, isso em momentos muito tensos, ali no clímax do filme, né, em que tudo pode mudar, tudo pode acontecer, eles estão num embate com deuses, tem lá uma tensão colocada, e se fala justamente isso. E para mim essa frase ficou ela é tão marcante porque ela é muito real em algum grau, né? Na verdade, o que nos faz humanos deveria ser o contrário, né? Interagir, coexistir com céu e terra, né? Mas a modernidade faz com que a humanidade seja dada por possuir céu e terra e não coexistir com. You cannot alter your fate, however. You can rise to meet it if you choose. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre a ecologia de Hayao Miyazaki, representado principalmente pelas suas obras Náusea, do Vale do Vento e Princesa Mononoke. Velho, muitíssimo obrigado por ter trazido toda a sua expertise para o nosso programa. Faça aí os seus agradecimentos, despeça-se do público, por favor. Eu que agradeço, prazer enorme finalmente conseguir estar aqui com vocês, prestigiar esse projeto teu. Eu fico feliz demais de ver isso acontecendo, de coração. Então eu estou muito grato por poder estar aqui. O meu Instagram é daniel.rrqt. Pode me procurar lá, ele vai estar fechado, pode ter certeza disso, mas a gente pode trocar as mensagens por lá e, enfim, seja o que for. Esse é um tema que me instiga bastante, tanto os animes quanto a ciência ambiental no geral, e eu topo. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Deixa aí a sua curtida. Se você quiser falar conosco, é só deixar um comentário aí embaixo. E não se esqueça de que o Formiga tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para nos ajudar a continuar tocando esse projeto e tentar salvar o mundo. É isso, até semana que vem. Tchau!